Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso Café com Cristo nesta manhã. Meu nome é Alencar, sou membro da Igreja Metodista em Irlândia e hoje vamos fazer uma reflexão sobre a palavra do Senhor. Amém? Então, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor pedir orientação. Os textos que nós vamos trabalhar, primeiro está em João 6, capítulo 32, versículo 32 e versículo 35. 32 a 35, amém? E Isaías, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Amém? Então, repetindo, João 6, de 32 a 35, e Isaías 55, versículo 6. Primeiramente, nós vamos para João 6, capítulo, João 6, versículo 32. Vamos orar ao Senhor para dar início ao nosso trabalho. Ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, ó Deus. Nós agradecemos, ó Pai, por esse momento desse café com Cristo. Ó Senhor, que Tu venha nos abençoar, ó Pai. Tu venha colocar em nós palavras de unção, nos dá o entendimento, sabedoria, Deus. Tu, ó Pai, nos conhece, Tu conheces, ó Deus, a nossa fragilidade, Tu conheces, ó Deus, os nossos pecados. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos na Tua presença, ó Pai. Pedimos perdão, ó Deus, pelas nossas falhas, pelos momentos, ó Deus, que fazemos coisas que não devíamos, momentos que tomamos atitudes que não devíamos, por falar palavras, ó Deus, que não são certas. Por isso, nos corrija, ó Pai, a cada manhã. Por isso, nós agradecemos por esse dia que Tu nos deste. Nós agradecemos por esse café da manhã que vamos tomar daqui a pouco. Nós agradecemos, ó Deus, porque Tu tens nos dado o alimento, Tu tens suprido as nossas necessidades. Nós sabemos, ó Deus, que existem famílias que nesta hora não têm um pão para comer. Por isso, ó Deus, ser com essas pessoas, visita-os, ó Pai, toca em nós, ó Deus, o Teu povo, para que possamos estar atentos à necessidade daqueles que nos rodeiam. Nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre este pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Então, nesse momento que o Senhor coloca essas palavras para o povo dele, seus discípulos que questionavam, ele está dando duas condições. Primeiro, do pão, o alimento que nos sustenta, e da água, que é o sustento da vida. Então nós sabemos o seguinte, que sem água e sem pão, o homem não tem vida. A vida do homem depende do alimento e depende da água. Isso para o corpo físico. Então Deus, quando faz isso, Jesus Cristo, quando dá essas palavras, Ele está colocando, dizendo o seguinte, as suas necessidades de viver, eu sustento. Mas o principal disso, que Ele não sustenta só o nosso corpo, só a nossa carne. Mas Ele nos dá também a condição de garantia de que esse alimento que nós vamos comer, que é o seu corpo, e o sangue que vamos beber, que é o seu sangue, esse corpo e esse sangue vai nos dar vida eterna, vai nos dar salvação. Por isso vai nos saciar para o resto da vida. Então, o pão que nós comemos agora pela manhã, o café que nós tomamos, sustenta para esse dia. Logo pela manhã, no outro dia, nós novamente sentimos fome de pão, de água, sede de água, do alimento básico, aquilo que nos sustenta. E nós podemos avaliar o seguinte, que quando ele faz a sua comparação, dizendo que Moisés deu ao povo que estava no deserto, somente não era o pão do céu, e sim era o pão material, era o pão físico, para alimentar o sustento do corpo. Mas ele não.
Ele é o pão vivo que desce dos céus e que dá o seu corpo, para que todos nós que cremos e comemos dele, nos alimentemos deles, não morreremos. Não a morte física, que a morte física todos experimentarão, exceto aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar. Então, o pão do céu nos alimenta o resto da vida, porque nos dá vida eterna, nos dá salvação. Então, vamos fazer algumas menções de alguns tipos de fome que o homem padece. O primeiro delas é o seguinte: fome do alimento físico. Essa fome todos nós podemos sentir em um determinado momento, que é a fome da necessidade de comer um pão, de almoçarmos, de jantarmos, de fazer um lanche. Então, essa fome física, essa fome de alimento, Deus nos sustenta, Ele nos dá o pão, nos dá o alimento. E essa fome, então, nós temos como alimentar todos os dias, através do alimento, do pão. Quem não tem, recebe ajuda, recebe socorro das pessoas que estão atentas. Por isso, nós como membros do corpo de Cristo, temos que estar ligados ao nosso redor, para perceber o nosso vizinho, os povos que estão na nossa proximidade, e sentir a necessidade desse povo, e ajudar a socorrer aqueles que precisam. Também o homem pode sentir fome de paz. Quantas pessoas sofrendo desesperadamente porque não tem paz, não tem tranquilidade. Nós vivemos num mundo hoje onde há uma guerra entre governadores, entre o povo, um fala uma coisa, outro diz outra, uma contenda. Nós hoje no Brasil vivemos um momento de um ódio absurdo, onde as pessoas ficam se agredindo, tudo em prol de um governo ou de outro. Nós não podemos, nós necessitamos de paz. Por isso nós vamos comer o alimento que nos dá paz. E esse alimento é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não só alimenta o corpo, através do pão que nos dá o alimento, o pão, o queijo, o biscoito, tudo isso são alimentos que Deus nos dá, alimento físico, mas ele alimenta a nossa alma. Por isso nos dá tranquilidade, nos dá paz também, quando estamos nos alimentando de Cristo. Tem a outra fome, que é a fome de justiça. Quantas pessoas estão sendo injustiçadas, processadas sem ter nada feito, injustiçadas porque são caluniadas quando nada fizeram, sendo acusadas de coisas que não têm culpa alguma. Quantas pessoas passando por injustiça? Patrão que demite empregado e não lhes paga os direitos. Quantas pessoas sendo injustiçadas dentro de casa, no trabalho, na rua, numa condução, porque estão lhes tirando os direitos, estão lhe cortando os direitos. Por isso o homem tem sede de justiça. Nós precisamos que os nossos direitos sejam atendidos. E Cristo nos garante justiça, justiça eterna. Nós não seremos humilhados, nós não seremos torturados sem que haja uma resposta concreta. Porque o nosso inimigo, ele não é de carne, ele é espírito. E o espírito é derrotado pelo espírito. O Espírito de Deus é maior, o poder de Deus é maior que o espírito que está no mundo. Então, essa injustiça do mundo, nós vamos vencer procurando os caminhos certos, procurando a justiça do homem. E que ela pode ser falha, mas é o caminho que nós temos. Quanto à justiça do inimigo, essa nós colocamos na mão do Senhor, que é Ele que vai fazer a nossa justiça e vai saciar a nossa sede de justiça. A outra justiça, a outra fome que nós podemos observar são pessoas com fome de companhia. São pessoas que estão se sentindo sozinhas, pessoas solitárias, pessoas abandonadas, precisando de alguém que lhes dê sustento, que lhes dê atenção, que lhes dê palavra, que lhes dê conforto. Quantas pessoas abandonadas, tendo pai, tendo filhos, tendo irmãos, e essas pessoas eles não são atendidas, porque as pessoas não estão atentas às necessidades das pessoas terem uma companhia, ter alguém que o aconchegue, ter alguém que lhe dê um abraço, ter alguém que lhe dê uma palavra. Mas Jesus Cristo nos consola, nos conforta, nos garante certeza. Se nós estivermos abandonados de qualquer hipótese, de qualquer situação, o Senhor nos recolhe. Na palavra do Senhor nos afirma: se ainda que a sua mãe chorou te abandonar, eu não lhe abandonarei. Então o Senhor não nos abandona. Ele nos aconchega, Ele nos dá companhia, Ele nos conforta, Ele nos consola. Ele sacia a nossa fome de companhia. Outra forma de fome é a fome de família. Quantas pessoas
passando por situações que precisa. Tem família e a família não lhe atende. Tem pai, tem mãe dentro de casa, é como se não tivesse. Fica um filho abandonado dentro do quarto, sozinho, fazendo coisas que ninguém sabe que está, conversando pela internet assuntos que a gente não sabe o que está se passando, e essas pessoas estão abandonadas, tendo família como se não tivesse, tendo pai como se não tivesse, tendo mãe como não tivesse. Da mesma forma, é uma mãe que tem filhos que não atende, não dá a mínima, não se importa com a condição da mãe, se a mãe está sofrendo, se está passando por uma doença, uma coisa qualquer, e os filhos não estão nem aí, estão nem ligando. Então, essa fome de família é necessária. Por isso, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós recebemos uma nova família, família da fé, que nos suporta, nos ajuda, nos acompanha, nos orienta, nos dá carinho. Mas a principal família é a família de Deus, quando nós passamos a fazer parte da família de Cristo. Sendo membros dessa família, somos socorridos, somos alimentados, somos atendidos nas nossas necessidades básicas. A outra fome é a fome de saúde. Quantas pessoas sofrendo por falta de medicamento, por falta de atendimento médico, por falta de um remédio, por falta de um exame que precisa, mas o governo não libera. Quantas pessoas precisam fazer um eletrocardiograma, precisam fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, e fica aí, às vezes morre e não consegue fazer, porque os governos municipais, a Secretaria de Saúde, não dão atenção devida para o povo que precisa de saúde, porque é uma condição básica necessária. E somente em Deus nós vamos encontrar o conforto, o consolo. E nós temos que estar atentos às pessoas que estão ao nosso redor, precisando de um atendimento médico. Tentamos influenciar, tentamos envolver, acompanhar essa pessoa, ajudá-la a procurar recursos, meios. Existem caminhos, existe solução, mas precisa de alguém tomar uma ação. E nós podemos ser esse indivíduo que ajuda a matar a fome daqueles que têm fome de saúde, precisando do atendimento médico, precisando do medicamento para ser tratada, ser curada de uma enfermidade física. E tem também a fome da liberdade. Quantas pessoas estão em cadeias, em presídios, sem ter culpa alguma? Quantas pessoas que estão presas por ter vencido o tempo da sua pena e não foi dado cabo, não foi dado o ato de condição de liberdade, porque se perde a documentação, ninguém liga, ninguém se importa, e a pessoa fica jogada à traça, que familiares às vezes não estão nem aí, também abandonam seus parentes, eles estão presos agora injustamente. Se cometeram delitos, foram condenados, então tem uma pena a cumprir. Se cumprir a pena, tem que ter liberdade. Quantas pessoas presas sem liberdade, porque não se tem quem faça nada para socorrer essas pessoas. Quantas pessoas presas por vícios de processo, presas porque foram condenadas injustamente, ou por erro de avaliação, erro de investigação, e as pessoas recebem culpa sem nem nada ter a ver com isso. Isso deve ser extremamente doloroso, alguém estar preso sem nada ter feito. Alguém receber uma culpa sem nada ter feito, sofrendo, ansioso, com fome de liberdade, fome de ir para casa, de estar com os seus, restritos da condição de ir e vir, sem nada ter feito, sem nada dever, por injustiça, por erro de processo, por calúnia, por falsas acusações, e as pessoas estão presas. Por isso, o pessoal, os membros das igrejas, os membros de Cristo, têm que estar atentos para, na pastoral dos presídios, estar visitando as pessoas, procurar saber da situação delas, qual foi o processo que elas tiveram, quanto tempo estão, conjuntos de advogados, as igrejas, todas as igrejas podem em conjunto ter uma comissão para estar avaliando processos, socorrendo pessoas que estão se dizendo injustiçadas, para verificar se procede ou não, e dar liberdade, ajudar a libertar as pessoas que estão cativas desnecessariamente. Mas o pior cativo, o pior prisioneiro, é aquele que é prisioneiro da alma, aquele que é prisioneiro do pecado, aquele prisioneiro do crime que cometeu e que não se arrepende, está sendo sofrendo até hoje, assumindo uma culpa. Por isso a palavra de Deus diz, confessa ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor, confessa a Ele então tira o fardo, Ele te dá liberdade, liberdade de vida, liberdade de nova vida, transformando a sua vida numa nova vida, lhe dando condição de alegria, de paz, de tranquilidade, porque Ele é o pão da vida. Agora, a maior das fomes é a fome da salvação.
Quantas e quantas pessoas agoniadas, sofridas, necessitando de um socorro, necessitando de uma libertação, dependendo às vezes de nós, que estamos calados, estamos quietos, não fazemos o nosso papel de visita, de socorrer, de falar com as pessoas, de dar atenção, de ouvir as pessoas, mesmo aquela que reclama, mesmo aquelas que nos condena, mesmo aquela que vira as costas para nós, porque essas são as pessoas que muitas vezes estão com fome, fome da liberdade, fome de salvação, porque elas não sabem como buscar, e às vezes bota a culpa, condena, xinga, reclama, desfaz da gente, faz acusações indevidas, porque elas não conhecem o caminho da salvação. Elas precisam de salvação, dependem da salvação, são ansiosas por salvação, são ansiosas por ter um momento de liberdade da alma, liberdade do fardo, do pecado, liberdade daquilo que aprende, daquilo que a condena, daquilo que a acusa. Porque o acusador, o nosso inimigo das nossas almas, ele colabora, ele participa, mas depois ele fica te acusando, ao ponto da pessoa perder a noção, ir para suicídio, e se jogar numa ponte, amarrar uma corda no pescoço, se enforcar, porque ela se sente sem saída. Ela diz, agora não tem mais jeito, eu agora estou perdido. Então ele toma a decisão de achar que o problema que ela está vivendo não tem solução. E nós sabemos que tem. Não existe problema sem solução. Cristo é a solução. Cristo é que te dá liberdade. Cristo é que te dá salvação. Cristo é que te mata a sua fome de angústia, mata a sua fome de estar sozinho, abandonado, mata a sua fome de alimento físico, mata a sua fome de paz. Se você está precisando de paz, Cristo vai lhe dar paz. Se você precisa de alimento, Cristo vai lhe dar alimento. Se você precisa de justiça, Cristo vai lhe fazer justiça. Então coloque sua vida nas mãos do Senhor. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então você vai poder comer do pão, o pão vivo, o pão que desce do céu. E esse pão é Jesus Cristo. Toda graça, toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Por isso você, nesse momento, que ouviu essa palavra, se você ainda não teve a oportunidade de saciar a sua sede, saciar a sua fome, de ter o alimento que sustenta, coloque-se na presença de Deus. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E coma desse pão e você terá paz. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos. Até amanhã com um novo Café com Cristo.